Oi gente, aqui é o Kiki do canal Agrosistema Brasil. Eu estou aqui no tradicional bairro paulistano da Moca, aqui no coração da capital paulista. E eu estou aqui na Praça Daniel Bifone. Então gente, eu estou aqui com o Danilo Bifone, ambientalista. Ele tem uma ONG chamada Muda a Moca. E o Danilo vai falar um pouquinho do trabalho dele aqui em São Paulo. Tudo bom, Danilo? Prazer ter você aqui no nosso canal. Ô Kiki, o prazer é todo meu receber o pessoal aí de Ribeirão Preto e região aqui no tradicional bairro da Moca, o bairro italiano aqui em São Paulo. É um prazer imenso recebê-los. E, em primeiro lugar, gostaria de me apresentar. Eu sou o Danilo Bifone, sou ambientalista, sou um meliponicultor. E o que é ser meliponicultor? É criar abelhas sem ferrão, abelhas nativas. E Danilo, existem abelhas sem ferrão? Sim, existem. Existem mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão. E quando a gente fala em abelha, a gente só se lembra daquela abelha da Disney, aquela abelha que tem ferrão, que pica. E quando na verdade nem do nosso bioma ela pertence, nem pertence ao nosso ecossistema. Ela veio lá da Europa, foi introduzida aqui, enquanto nós temos mais de 300 outras espécies nativas sem ferrão que também produzem mel. O meu trabalho começou quando eu ainda era adolescente. Como muito paulistano, muito morador das cidades, eu não tinha nenhuma relação com a terra. Eu tinha ali uma árvore na frente da minha casa e nem me dava conta de que espécie era aquela árvore. Mal sabia. Até que um dia aquela árvore começou a definhar, começaram a cair as folhas e eu fui verificar que aquela árvore estava com um cupim. E eu falei, puxa vida, tá com cupim. Primeira coisa que eu pensei, vou até a prefeitura. Fui até a prefeitura e falei, olha, tem aqui uma foto da minha árvore, ela tá com cupim. E aí o engenheiro agrônomo falou, não, tá ótimo, passa o endereço que a gente vai lá e vai fazer a remoção. Falei, a remoção do cupim? Não, a remoção da árvore. Eu falei, como assim vai remover a árvore? Ah não, quando tá com cupim assim não tem jeito, a gente remove para não alastrar. Eu falei, não quero não, vou embora. Aí saí correndo de lá, não passei endereço. E naquela época, eu já tenho mais de 40 anos, então não existia internet. Não tinha como você pesquisar no Google como matar cupim de uma árvore, como eliminar pragas de árvore. Não existia isso. Existia uma coisa que chamava enciclopédia. E a enciclopédia era um conjunto de livros, como se fosse um grande dicionário ilustrado ali, e você pesquisava por temas, mas não encontrei nada que dissesse como eliminar cupins de uma árvore. Eis então que eu fui buscar a ajuda dos universitários. Eu pensei, poxa, eu tenho que ir onde estão os maiores cérebros do Brasil, vou até a USP. Então eu ali, adolescente, levei um dia inteiro de um ônibus atrás do outro. São Paulo é uma cidade muito grande. E aí, até que fui no Instituto de Botânica. Chegando lá, eu encontrei, falei, bom, agora eu tenho que procurar um lugar que vão me auxiliar. Encontrei uma placa assim, centro acadêmico. Eu falei, legal, aqui que vão estar todos os acadêmicos. Para minha surpresa, eu só encontrei o pessoal jogando truco e tomando cerveja. E aí, uma pessoa se solidarizou da minha história e falou assim, não, você está no lugar errado, aqui só tem cachaceiro, vai na sala 106, que ali está o pessoal que estuda de verdade, estão os nerds, você vai lá e você esclarece sua dúvida. Peguei minha fotografia da minha árvore, fui até lá e encontrei uma pessoa muito bacana, o Alexandre, me recebeu muito bem, e ele falou, pô, que bacana, você tem um pau-ferro. Vocês não imaginam o empoderamento que foi eu descobri que eu tinha um pau-ferro. Aí eu falei, poxa vida, agora eu vou querer pesquisar sobre a minha árvore, o que é um pau-ferro, quando que ele germina, como são as sementes. Fiquei muito feliz em saber que eu tinha um pau-ferro. E aí o Alexandre falou, olha, você tem cupim de madeira seca. Eu não sei se o pessoal de casa sabe, mas a árvore, ela internamente, ela é morta. Ela é feita de um tecido que se chama lignina. É o tecido mais duro do reino vegetal. É o mesmo tecido que está no caroço da azeitona. E todo mundo conhece a história de alguém que já quebrou o dente mordendo um caroço de azeitona no pastel, na empadinha. Pois bem, a árvore é feita dessa lignina, que é um tecido morto, mas ele é muito resistente, muito duro, mas precisa ficar encapsulado. Por isso que ele fica encapsulado na parte viva da árvore. Quando você faz uma
poda mal feita, sobretudo, você expõe esse lenho, você expõe essa parte morta da árvore, e apesar de muito duro e muito forte, ela é muito suscetível a fungos, bactérias e cupins. Por isso que é muito importante você ter uma poda sempre técnica, ou, quando não, evitar as podas desnecessárias, e quando for preciso, sempre impermeabilizar aquela região que você cortar com uma cauda bordaleza, com qualquer outro impermeabilizante inerte, para não deixar esse lenho exposto. Mas então essa minha árvore tinha passado por uma poda incorreta da prefeitura, foi contaminada por cupins, e o Alexandre me orientou, falou: Danilo, o seu trabalho agora é de dentista. Igual o dentista, quando vai remover a cárie, tem que tirar todo o material contaminado para depois preencher com material inerte, com amálgama, com resina. A mesma coisa você vai fazer na sua árvore. Você vai escavar, tirar todo o cupim. Quando você terminar de tirar tudo, você vai cobrir com cimento, com resina, com cera de abelha, o que você tiver, você vai impermeabilizar essa região. E foi o que eu fiz. Eu fiquei cerca de 3 meses com formão, com a furadeira, com um martelinho, com uma talhadeirazinha, consegui salvar a árvore. Eis que essa árvore ficou tão bonita, mas tão bonita, que passou a despertar o ranço da vizinhança. Mas como assim, Danilo? Uma árvore bonita desperta o ranço da vizinhança? É, porque em São Paulo e em grandes metrópoles, muita gente não gosta de árvores. Compara a queda das folhas das árvores à sujeira, quando na verdade não é. A árvore traz tantos benefícios, mas as pessoas não levam isso em consideração. Eis que, diante da minha casa, tinha um promotor de justiça aposentado que usou da sua influência para solicitar à prefeitura que cortasse a minha árvore. Eu fiquei tão chateado, mas tão chateado, que no lugar daquela árvore cortada eu plantei 2. Eu peguei toda a minha raiva, a minha tristeza e transformei numa coisa boa. Daquela árvore eu plantei 2, uma de cada lado. São 2 ipês amarelos que estão até hoje na minha casa. Essas 2 depois viraram 4, essas 4 viraram 8, e hoje já são mais de 30 mil árvores que o Muda-Moca plantou ou ajudou a plantar, inclusive hoje com a própria prefeitura prestando consultoria nos plantios realizados aqui no município de São Paulo. Desde então, a gente não parou de plantar, e muita gente me perguntava: ai, Danilo, mas não é proibido, você não vai ser preso, não vai receber uma multa? Na verdade, não. Na verdade, nós temos uma legislação aqui em São Paulo, que é o Manual Técnico de Arborização Urbana. É uma lei, está disponível para download no site da prefeitura, e lá estabelece largura mínima de calçada, distância de poste, distância de rede elétrica e, sobretudo, as espécies recomendadas. Se você seguir à risca aquela cartilha, não tem nada que te impeça de plantar árvores. Eu atuo na área jurídica, né? Hoje, coincidentemente, eu sou servidor do Ministério Público Federal, e estudando a legislação, a gente percebe que o legislador aqui municipal em São Paulo, ele criou uma lei impedindo que as pessoas cortem árvores. Isso é competência única e exclusiva da prefeitura. Ele criou uma lei impedindo que as pessoas podem as árvores. Isso é uma competência única e exclusiva da prefeitura. Em alguns casos ela delega essa competência para a empresa de energia ali, quando a árvore está próxima à rede elétrica. Mas nunca criou uma lei impedindo as pessoas de plantarem árvores, porque ela nunca imaginou que ia aparecer um maluco um dia quebrando a calçada com marreta e plantando árvore nas calçadas. E então surgiu o Muda-Moca. Nós não tínhamos nome, até que uma certa ocasião apareceu um publicitário. Ele falou: Danilo, vocês plantam árvores, eu vejo os eventos de vocês no Orkut, olha só como é antigo. Eu vejo os eventos de vocês no Orkut, mas não tem nome, eu gostaria de batizar o grupo. E aí eu falei: tá bom, pode batizar. E ele ali: poxa vida, mas calma, isso demanda um estudo. Eu falei: esse cara aí tá de brincadeira, né? Como assim tem estudo? Mas o cara era um publicitário muito sério, e aí ele desenvolveu esse logo
Muda-moca, quando esse muda, vem não só das mudas que a gente planta, mas também de mudança de cabeça, mudança de paradigmas. Porque do que começou o muda-moca? Foi do corte de uma árvore porque incomodava. Na verdade, a gente tem todo um trabalho de convencimento para mostrar para as pessoas o quanto as árvores são importantes, o quanto as árvores beneficiam a saúde do ser humano. As árvores convidam as pessoas para caminhar, tornam o ambiente mais fresco. Aí você deve pensar, é por conta da sombra? Não é só por conta da sombra. As árvores, elas aspergem ao seu redor cerca de 400 litros de água que ela tira do lençol freático. Isso mesmo que você está ouvindo. Ela é uma verdadeira bomba de umidade. Ela tira 400 litros de água do lençol freático e solta em forma de vapor. Isso torna o ambiente mais fresco, mais agradável. É o mesmo princípio daquele ventilador que tem na rodoviária, que tem no Sesc, que ele solta um vaporzinho de água juntamente com o vento. Isso é muito agradável. Isso para o ser humano é muito... a gente precisa disso para a nossa saúde. E a gente precisa também respirar ar puro. Danilo, as árvores fazem fotossíntese. Eu aprendi isso na 4ª série primária. Mas não é só a fotossíntese. Aqui em São Paulo, a gente tem um material particulado em suspensão muito grande. O que é o material particulado em suspensão? É o material responsável, resultante da queima incompleta dos combustíveis fósseis. O que é isso? É a fuligem que sai do escapamento dos carros. E como a gente consegue mitigar os efeitos desse material particulado em suspensão? Através do plantio de árvores. Porque as árvores têm no seu sistema vascular, elas acabam polarizando a superfície das folhas. E essa polarização faz com que essas partículas sejam atraídas, elas fiquem depositadas na superfície das folhas, acabam sendo incorporadas. Isso não cria nenhum problema para a árvore, mas criaria sim para os nossos pulmões. Para vocês terem uma ideia do quão importante é esse papel das árvores, a Organização Mundial da Saúde estabelece que o limite máximo tolerável de material particulado em suspensão é de 50 microgramas por metro cúbico de ar. Enquanto aqui no Brasil, aqui em São Paulo, a CETESB estabelece que o limite máximo tolerável é de 150 microgramas por metro cúbico de ar, ou seja, 3 vezes mais. A gente respira veneno diariamente e se não forem as árvores para salvar a nossa saúde, o ser humano que mora na cidade está condenado a ter problemas cardiopulmonares. Ô Danilo, conta agora pra gente como surgiu a ideia de criar esse parque aqui, no coração de São Paulo, o Parque Daniel Bifone, aqui nesse bairro tradicional da Moca. Conta pra gente. Então, na verdade, o nome correto é Praça Daniel Bifone. Nós estamos aqui numa área de 5.000 metros quadrados, onde antes era um lixão, um depósito de entulho, que sequer a prefeitura sabia que era dela. Eis que a gente, conversando a respeito, alguns voluntários propuseram a criação de uma praça, a gente começar a plantar aqui. E aí a gente começou, então, com um trabalho voluntário. Cada um ajudou de uma forma. O Thiago é arquiteto, fez o projeto, o outro tinha um caminhãozinho, ajudou a retirar o entulho, cada um foi fazendo da sua forma. Um vizinho foi doando uma muda, outro vizinho doou um saco de adubo, e assim foi indo. E hoje nós criamos uma praça de 5.000 metros quadrados, em homenagem ao meu pai, em homenagem ao Daniel Bifone, que foi quem me ensinou a plantar a primeira sementinha. E infelizmente faleceu quando eu ainda contava com apenas 5 anos de idade. E essa foi uma singela homenagem que eu fiz então pro meu pai, que foi a pessoa que me motivou então a ter essa ligação com a terra, pensar no futuro, pensar no meio ambiente. Mostra então pra gente, o Danilo, o que tem aqui de mais interessante aqui na vocês praça. Podem ver uma das nascentes. Nós estamos aqui, a praça é uma baixada, né? Nós temos uma avenida lá em cima, e aí aqui brota a água do lençol freático, e essa água foi aproveitada então pelo arquiteto que fez o projeto, que é o Thiago, para fazer então 2 lagos. Nós temos 2 lagos, ó, se vocês puderem vir, vem para cá dar uma olhadinha.
Esse aqui é um dos lagos. Vocês podem ver como a vegetação nativa já vai ocupando. Tudo isso no entorno do lago nasceu sozinho, não foi a gente que plantou. Apesar de já ter plantado mais de 250 árvores na praça, muita coisa tem nascido com a ação dos pássaros, com a ação dos ventos, com a própria ação da natureza retomando o seu espaço. E nós já vemos então abelhas nativas, abelhas sem ferrão frequentando a praça, e nós já inclusive trouxemos algumas colônias para cá para poderem ajudar então no trabalho de polinização, porque o papel da abelha não é produzir o mel é um subproduto da abelha. O principal papel das abelhas é a polinização. Sem elas nós não teríamos vida no planeta. Danilo, obrigado pela entrevista, pelo você ter esse tempo para conversar com a gente. E essa semana, quer dizer, a gente vai estar comemorando o Dia Internacional da Abelha, criado pela ONU. Então, parabéns a vocês, criadores de abelhas, tanto das abelhas sem ferrão como as apis europeias também. É um prazer estar com vocês, acompanhando com vocês. E, gente, fica com a gente que a gente vai ter muito mais ainda. Temos aí uma série de entrevistas para fazer com o pessoal ligado à criação de abelhas, ambientalistas aqui de São Paulo, ok? Eu que agradeço o convite, muito obrigado por ter vindo nos visitar aqui. E você aí de Ribeirão, de Franca, da região toda, vindo a São Paulo, venha me procurar, anote minhas redes sociais, o que vai colocar aí na legenda. Venha me procurar, venha conhecer a Praça Daniel Bifone, vai ser um prazer enorme te receber e mostrar um pouquinho mais desse oásis aqui na capital do concreto. É isso, gente, eu sou o Kiki do canal Agrosistema Brasil, então é só isso por hoje, até mais, a gente se vê.